Qual é o poder de uma escolha? Segunda pergunta que você vai fazer para ele: o que uma escolha pode gerar? Terceira pergunta: o que uma escolha pode deixar de gerar? Deu para mexer aí com a cabeça? Hoje pela manhã, nós falamos sobre a necessidade. É necessário restaurar. Só se restaura aquilo que está partido. Só se restaura aquilo que não está funcional. Só se restaura aquilo que não está funcionando, aquilo que não está sendo utilizado como foi originalmente pronto para ser. E eu falava sobre altares. E eu falei sobre 3 altares que precisa ser restaurado. O primeiro altar que eu falei foi o altar da minha vida. O meu altar. Quanto tempo eu tenho passado? Quanto tempo eu tenho disponibilizado nas minhas 24 horas para falar com Deus e para ouvir Deus? Um homem que não tem o seu altar restaurado, uma mulher que não tem o seu altar restaurado, uma família que não tem o seu altar restaurado, não tem direção. É como um carro sem direção. Você age conforme as suas emoções, você age conforme o vento, você age conforme as notícias, você funciona conforme os dados econômicos. Você não tem uma direção, você não trabalha diante de uma direção espiritual, diante de uma direção de Deus. Porque você não tem o seu altar, você não ouve Deus, você só ouve pessoas, você só ouve dados econômicos, você só ouve guerra. E quando você fala que tem mais uma guerra estourando, aquilo já mexe com as suas emoções, aquilo já mexe com a sua cabeça. Aí quando os jornais começam a dizer que o combustível vai aumentar, porque o crude aumentou, porque isso aumentou, aí você fala: meu Deus, se aumenta o combustível vai aumentar isso, se aumenta isso vai aumentar aquilo, meu Deus, se eu já ganho um pouco. Aí a sua cabeça começa a fazer isso aqui, ó, porque você está vivendo em função de notícias, você está vivendo em função de notícias da terra. Mas quem tem o altar restaurado não vive em função de notícias da terra, vive em função de notícias do céu. Eu vou repetir: quem tem o altar restaurado não vive em função de notícias da terra, vive em função de notícias do céu. Vive em função de notícias do céu. E eu falava que o segundo altar que precisa restaurado é o altar da família. Quando nós temos o nosso altar restaurado, nós precisamos restaurar o altar da nossa casa. Marido, mulher, filhos. Quantas coisas acontecendo dentro da nossa casa, por quê? Porque a família já não ora junto, o pai já não repreende o filho, o filho já não presta conta para o pai. E há uma série de coisas que nós vivemos dentro da família, porque o altar dentro de casa não está restaurado. E o terceiro altar que eu falava pela manhã é o altar congregacional. Porque tudo vai refletir. Nós estamos vivendo uma onda em que a proporção que as famílias monoparentais elas estão crescendo é na mesma proporção que os desigrejados estão crescendo. Isso é muito sério. Na mesma proporção que os desigrejados crescem, as famílias monoparentais também crescem. Isso me dá um indício de que nós estamos gostando de viver de forma individual. É que nós estamos gostando de viver de forma individual. Que nós gostamos de viver sem que pessoas estejam ao nosso lado. Nós estamos gostando de viver sem que pessoas façam parte da nossa vida, do nosso ciclo familiar. Então esse altar, ele também precisa. Nós precisamos reunir todos os domingos como igreja. Por quê? Eu não sei se você já chegou aqui um dia desanimado. Você chegou aqui desanimado, você chegou aqui sem força. Você não sabe nem como veio. Você não sabe nem como veio. Mas quando você sai daqui, parece que deram uma injeção. Parece que você sentou num banco aí e alguma coisa entrou dentro de você. E aí você saiu daqui: pai, o que aconteceu? Estou animado. Se eu pudesse, ficava aqui até meia-noite. Se eu pudesse, eu virava aqui à meia-noite. Quem já aconteceu isso aqui com você?
Eu acho que com todos nós. Por quê? Porque a Bíblia diz que quando nós nos reunimos, a bênção e a vida já está estabelecida. Ou seja, este ambiente aqui é um ambiente onde nós temos um altar congregacional, onde todos reunimos para adorar ao Senhor, e nesse ambiente de unidade a bênção já está estabelecida. A bênção já está estabelecida. Então, eu até dava um exemplo pela manhã, que é como se vários palitos de fósforo chegassem aqui acesos, vários palitos de fósforo chegassem aqui acesos, mas em alguns lugares chegassem alguns palitos apagados. Então, é impossível vários palitos de fósforo chegar aceso e encontrar um apagado e aquele continuar apagado. Concorda comigo ou não? É impossível nós chegarmos numa churrasqueira em que está todo mundo aceso e chegar alguém e colocar uma pedra apagada lá e essa pedra não pegar fogo. Então, o ambiente congregacional, ele também é necessário. Então, nós temos que restaurar. Nós não podemos abrir mão do nosso tempo individual com Deus, nós não podemos abrir mão do nosso tempo familiar com Deus, e nós não podemos abrir mão do nosso tempo congregacional com Deus. Eu louvo a Deus pela sua vida, eu louvo a Deus pela sua casa, eu louvo a Deus pela sua entrega, eu louvo a Deus por você estar aqui hoje. Eu louvo a Deus porque nós teríamos 1001 motivos para estar na praia, para estar numa esplanada ou para estar em qualquer outro lugar, mas nós decidimos estar aqui louvando e adorando ao Senhor Jesus. Eu tenho a plena convicção de que altares estão sendo renovados, e quando você se junta, você está sendo uma das pessoas que está impactando outras pessoas, que está fortalecendo outras pessoas, que está sendo realmente um elo para poder abençoar outras pessoas. Mas por que nós precisamos disso? Porque todos os dias nós temos que fazer escolhas, nós temos que tomar decisões. E hoje eu quero falar de duas pessoas que precisaram tomar decisões. Eu não sei se você conhece a história de Abraão e Ló. Abraão e Ló, eles viveram uma situação em que houve um momento em que eles precisaram tomar decisões, precisaram fazer escolhas. Mas o que é mais interessante é que Abraão, desde que sai de Ur dos Caldeus, em toda a sua jornada, uma das coisas que Abraão adorava era estabelecer altares ao Senhor. Uma das coisas que Abraão não abria mão era de estabelecer altares ao Senhor. E uma das coisas que Ló não tinha muito hábito era de ouvir o Senhor. E nós vamos ver aqui um contraste de quem tem o altar restaurado para quem não tem o altar restaurado. E eu queria que você abrisse a sua Bíblia, nós vamos ser muito breve, mas muito claros. Em Gênesis no capítulo 13, por favor. Gênesis no capítulo 13. Gênesis no capítulo 13. E eu não sei por que você está aqui à noite, mas eu sei que você precisava estar. Porque eu tinha preparado outra mensagem, quando eu saí daqui de manhã, o Senhor me levou para casa, eu não consegui ficar quieto na minha casa. E o Senhor me levou a esta mensagem agora à tarde. Agora à tarde. Eu não fiz nada depois do almoço, a não ser preparar esta mensagem agora à tarde. Agora à tarde. Porque o Senhor precisa falar conosco nesta noite. O Senhor precisa falar, você não está aqui em vão, eu tenho certeza disso. Existem pessoas aqui que precisam fazer escolhas, existem pessoas que estão fazendo escolhas, existem pessoas que fizeram escolhas, estão se culpando, estão se martirizando, e o Senhor tem uma resposta para você agora, nesta noite. O Senhor não te trouxe aqui à toa, o Senhor não te trouxe aqui à toa. Gênesis capítulo 13, verso 5 em diante. Diz assim: também Ló, que ia com Abrão, tinha rebanhos, gados e tendas. A terra, porém, não podia sustentá-los, para que habitassem juntos, pois os seus bens eram muitos, de maneira que não podiam habitar juntos. Houve contenda entre os pastores do gado de Abrão e os pastores do gado de Ló.
Nesse tempo, os cananeus e os ferezeus habitavam na terra. Disse Abraão a Ló: ora, não haja contenda entre mim e ti, e entre os meus pastores e os teus pastores, pois somos irmãos. Não está toda a terra diante de ti? Rogo-te que te apartes de mim. Se escolheres para a esquerda, irei para a direita. Se a direita escolheres, irei para a esquerda. Levantou Ló os olhos e viu que a campina do Jordão era toda regada, antes de o Senhor ter destruído Sodoma e Gomorra. Ela era como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, na direção de Zoar. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão e partiu para o oriente. Assim se apartaram um do outro. E eu quero ficar por aqui. Eu quero falar nessa noite com você sobre escolhas que vai mudar gerações. Existem escolhas que nós tomamos hoje, existem escolhas que nós vamos tomar agora, existem escolhas que você vai tomar agora, existem escolhas familiares, individuais, coletivas, que vai determinar o seu futuro. Existem coisas que você está vivendo hoje, que é fruto de uma escolha que você teve o ano passado. Existem situações que você está vivendo agora, relacionamento, dívida, coisas boas, coisas ruins, estresse, confusão, de coisas que você escolheu fazer há uns meses atrás, há uns anos atrás, ou de coisas que você decidiu participar, e que hoje você fala assim: meu Deus, por que eu me meti nisso? Por que eu fui me meter nisso? Existem coisas que você está vivendo porque você escolheu desobedecer. Existem coisas que você está vivendo hoje porque você diz assim: meu Deus, por que eu não ouvi meu pai? Por que eu não ouvi minha mãe? Por que eu não ouvi o meu pastor? Por que eu não ouvi o meu líder? Por que eu não ouvi fulano de tal? Por que eu não ouvi aquele conselho? Por que eu não ouvi o meu marido? Por que eu não ouvi a minha esposa? Por que eu não ouvi? Por quê? Porque toda escolha, ela tem consequência. Vire para a pessoa que está do seu lado e diga: não existe escolha sem consequência. Seja ela boa, ou seja ela má. Você escolhe, a consequência também. A consequência ela vem. E nós vamos ver aqui uma situação, nós vamos ver aqui uma realidade de dois homens na mesma situação. Nós vamos ver aqui duas realidades, porém com comportamentos diferentes. E nós não podemos esquecer que Abraão era um homem que, por onde passava, estabelecia altares. Ele não abria mão de falar com o Senhor, ele não abria mão de ouvir ao Senhor, ele não abria mão, ele não agia por impulso, ele não agia pelo que via, ele não agia, repare algo, ele não agia conforme a circunstância, ele não agia por aquilo que estava sentindo, ele só agia diante de uma palavra de Deus, diante de uma direção de Deus. A minha pergunta para você é: hoje você está agindo diante de quê? O que te motiva a agir hoje? É a pressão? É a emoção? É o estresse? É o tempo? É os dias que vão chegando? Eu quero lhe dizer que nada disso pode te pressionar. A única coisa que pode te direcionar é a palavra que vem da boca de Deus. Se não tem palavra de Deus, não tem direção eficaz. Eu vou repetir: se não tem palavra de Deus, não tem direção eficaz. Se não tem palavra de Deus, não tem direção eficaz. Tem tudo, exceto direção eficaz. Tudo que nós precisamos, precisa vir de uma direção. Só que essa direção, nós só vamos encontrar através de um relacionamento.
através de um altar diário, através de um relacionamento íntimo, através de um relacionamento verdadeiro. Repare que quando Adão e Eva, todos os dias, o Senhor ia ter com eles na viração do dia. Todos os dias. A Bíblia diz que um dia o Senhor vai e não os... Deixa eu lhe perguntar, o Senhor tem ido lá e tem te encontrado? O Senhor tem ido lá e tem te encontrado? A segunda pergunta: onde você está quando Ele te procura lá? Lá onde, pastor? Naquele ambiente de rendição, naquele ambiente de quebrantamento, naquele ambiente em que você se abstém de tudo, só para ouvir Ele, só para falar com Ele, só para chorar com Ele, só para ouvir o que Ele tem para você. Onde você está quando Ele te procura lá? Onde você está? Porque houve um dia que Ele procurou um casal e aquele casal não estava lá. E a coisa correu bem? Todas as vezes que nós não estamos nesse lugar, a coisa não vai correr bem. Porque nós não vamos ter direção, nós não vamos ter palavra, nós não vamos ter orientação do céu. E quando nós não temos orientação do céu, nós temos orientação da terra. E aqui nós vamos ver um homem que trabalha com fé, nós vamos ver um homem que trabalha com paz, e nós vamos ver um homem que trabalha com aparência, e nós vamos ver um homem que trabalha com vantagem. Porém, nós não podemos esquecer que tanto quem trabalha com fé, aquele que trabalha com paz, aquele que trabalha com esperança, aquele que trabalha com espera, quanto aquele que trabalha com vantagem, com ganhos, aquele que trabalha com lucro, aquele que trabalha com aquilo que vê, ambos estão fazendo escolhas para o futuro. Ambos estão fazendo escolhas para gerações. Ambos estão fazendo escolhas que vão recair não só na vida deles, mas vão cair na vida dos filhos. Talvez você esteja aqui hoje e você vive situações. Talvez você vive uma situação, talvez não tenha nada a ver com você. Mas você pegou algo que aconteceu na sua família. E você está vivendo essa situação. Você está vivendo essa realidade. Mas eu quero lhe dizer que, a partir de um conflito, preste bastante atenção nisso. Aqui, a partir de um conflito, vai se revelar um caráter. Tutuca esse irmão aí do seu lado, fala com ele. A partir de um conflito, quem tem um altar restaurado, vai ser revelado. Presta bastante atenção. É possível viver essa vida sem conflito? Conflitos existem. Conflitos existem interiormente, exteriormente, familiarmente, ministerialmente, profissionalmente. Existem conflitos em todo lado. Mas a partir do conflito, revela-se o caráter. Agora, o caráter de quem? De quem tem a vida no altar e de quem não tem a vida no altar. Qual é o caráter que os conflitos que você está vivendo, baseado nas escolhas que você está escolhendo, está revelando hoje? E está produzindo para a sua geração. Cutuca sua irmã, fala com ele. Não é tão simples assim. É preciso muito cuidado. Porque o que eu planto hoje, eu vou colher lá. Existem pessoas aqui que um dia plantaram na sua mente palavras
plantaram na sua mente atitudes, plantaram na sua mente realidades, e que hoje estão colhendo. Há dias eu sentei com um pai, e o pai está assim: pastor, eu não sei mais o que faço, o meu filho não fala comigo, o meu filho não fala comigo, a minha filha não fala comigo, o meu filho não fala comigo, a minha filha não fala comigo. Eu falei assim: mas o que está acontecendo, meu irmão? Não falam comigo. É mesmo. Será que eu posso ouvi-los? Eles não vão querer te ouvir não. Vai, me dá o telefone deles aí. Liguei para os dois, eles aceitaram que eu ouvisse eles. Quando eu fui ouvir os filhos, sabe o que estava acontecendo? Sementes versus colheita. O pai só estava colhendo aquilo que um dia ele... E agora? Precisamos trabalhar tudo. Por quê? Porque nós precisamos revelar. Nos conflitos vai revelar o altar que nós temos restaurado ou não. Aqui repare algo no verso 5. Também Ló ia com Abraão, tinha rebanhos, gados e tendas. Aqui fala que eles eram ricos, ambos tinham ricos. No verso 7 diz que houve contenda. Essa palavra contenda no original diz que havia uma disputa de poder entre os pastores. Estava gerando confusão. Quem era mais poderoso do que o outro? Quem tinha mais poder entre o outro? Mas aqui é muito importante isso, porque a forma como Abrão e a forma como Ló trata vai revelar o caráter deles. Presta bastante atenção. E a forma que nós vamos tratar isso dentro de casa também. Repare que a prosperidade de ambos gerou um conflito. Repare que aquilo que às vezes é bom pode se tornar mal quando nós não temos um altar restaurado, quando nós não temos direções do céu. E a forma como os dois trataram isso. Olha aqui, olha que interessante. Aqui eu vejo um Abraão que se move promovendo a paz, e eu vejo um Ló que se revela como um omisso. Repara que os dois grupos entram numa disputa de poder, mas quando é para resolver, aquele que tem altar, aquele que tem revelação, ele promove paz. Mas aquele que não tem altar, aquele que não tem revelação, ele se omite. Dentro da sua casa, quando há conflito, você é promotor de paz ou você é omisso? Dentro do seu relacionamento, dentro do seu casamento, você é promotor de paz ou você é omisso? Isso vai revelar o quanto você é, o quanto você tem o caráter. Hoje nós estamos falando sobre a habitação do Espírito Santo. Hoje nós estamos falando sobre fruto do Espírito. E fruto do Espírito em Gálatas é amor, paz, alegria, longanimidade, bondade, domínio próprio. Ei! Quando nós temos a nossa vida no altar, quando há conflito, o que precisa ser revelado no nosso caráter precisa ser o quê? Quando essa árvore, ela é lançada, quando eu olho para essa árvore, que é uma árvore que está realmente no altar do Senhor, ouvindo a palavra, ouvindo Deus, o que ele tem que se manifestar? Tem que se manifestar aquilo que Abrão se manifestou, não sendo omisso. Imediatamente Abrão disse Abrão a Ló: ora, não haja contenda entre mim e ti, eu sou um promotor de paz.
Existem guerras dentro da nossa casa, existem guerras dentro da nossa família, existem guerras dentro dos nossos filhos, com a nossa esposa, com os nossos filhos, com os nossos profissionais, com os nossos colegas de trabalho, com pessoas próximas de você. Por quê? Porque o seu caráter não está sendo um caráter digno de ter uma resposta do céu, um caráter que fala com Deus todos os dias, um caráter que realmente é uma habitação do Espírito, que tem fruto do Espírito. Então você se torna omisso. É como se você estivesse olhando para o circo e vendo ele pegar fogo e fala assim: tomara que os bombeiros estejam de greve. É como se você olhasse para uma situação, vendo tudo pegar fogo, olha, tomara que os bombeiros estejam de greve. Ló estava vendo aquela situação e Ló não reagia, porque Ló não tinha direção do céu, Ló só tinha direção da terra, e a terra não tinha dado direção nenhuma para ele, a terra só mostrava para ele confusão. Mas quem tinha direção do céu, ei, escuta algo muito sério aqui, cutuca essa pessoa que está do seu lado. Quem tem direção do céu, governa situações. Quem tem situação do céu, quem tem direção do céu, quem tem direção do céu, governa conversas difíceis. Quem tem direção do céu, quem tem direção do céu, não tem problema em confrontar. Abraão, aqui ó, meu irmão, olha o que Abraão estava dizendo. Disse Abraão a Ló: ora, não haja contenda entre mim e ti, entre os meus pastores e os teus pastores, pois somos irmãos. Vamos fazer o seguinte, presta atenção aqui numa coisa. Não está toda a terra diante de ti? Ló, não está toda a terra diante de ti? Rogo-te que te apartes de mim. Vamos fazer o seguinte, se escolher ir para a esquerda, eu vou para a direita. Sabe o que Abraão estava falando? Meu irmão, quem tem notícia do céu, sabe o que Abraão estava falando? Ouça bem isso. Quem tem notícia do céu, até o que é para dar errado dá certo. Sabe o que Abraão estava falando? Meu irmão, quem tem notícia do céu, até quem é para ganhar, perde. Até quem é para perder, ganha. Quem tem notícia do céu, não vive pelas circunstâncias, não vive por aquilo que vê, vive por aquilo que crê. Quem tem notícia do céu, quem tem informação do céu, quem tem altar restaurado, ah, Senhor, seu filho está aqui, seu filho está à disposição, faça dele aquilo que quiser, como quiser, por onde quiser, me leva, Senhor, faz aquilo que o Senhor quiser, quanto tempo quiser, do jeito que quiser, com a intenção que quiser, eu estou completamente disponível para o Senhor, me usa, Senhor. Quando eu faço essa oração, eu não quero saber se eu vou para a direita ou se eu vou para a esquerda, eu sei que eu vou com Ele. Ei! Abraão não agia pela circunstância, nem pelo que via, Abraão agia pelo que cria. Ele disse: meu filho, escolha para onde é que você quer ir, sabe por quê? Porque para onde eu for, eu sei que o Senhor vai comigo. Para onde eu for, eu sei que o Senhor está comigo. Eu não tenho dúvida disso. Pergunta esse irmão que está do seu lado: você tem dúvida disso? Pergunta bem, que dificuldade é essa de decidir? Repare, nesses conflitos nós não podemos ser omissos. E repare, nós não podemos ser omissos e nem admitir omissos. Nós temos que resolver, porque nós temos palavra do céu. Quem tem palavra do céu não se omite, resolve.
Quem tem palavra do céu não se omite, resolve, resolve, resolve. A grandeza de Abrão aqui está em resolver e de mostrar para todos: eu não estou apegado a nada disso. Tudo que eu tenho foi o Senhor que me deu. Tudo que eu tenho está nas mãos do Senhor. Tudo que eu tenho é do Senhor. Eu só tenho o Senhor, eu só sou do Senhor. Repare, o mais maduro, ele toma a iniciativa primeiro. O mais maduro, ele assume a rédea. O mais maduro, ele fala assim: vamos resolver isso. Chega de brincadeira. Chega de nhenhenhê. O mais maduro demonstra sabedoria e demonstra humildade. O mais maduro tem altar. O mais maduro é a habitação do Espírito. O mais maduro tem fruto do Espírito. O mais maduro tem amor. O mais maduro tem paz. O mais maduro tem alegria. O mais maduro tem bondade. O mais maduro tem longanimidade. O mais maduro tem mansidão. O mais maduro tem domínio próprio. Porque o mais maduro tem altar. O mais maduro não abre mão de revelação do céu. O mais maduro não anda em função da terra, ele anda em função do céu. O mais maduro sabe que 1000 poderão cair a um lado, 10.000 do outro lado, mas ninguém vai atingir ele, porque o Senhor está com ele. Ainda que ele ande pelo vale da sombra da morte, nada vai lhe causar dano, porque ele tem uma palavra, ele tem uma direção. E quando nós entendemos isso, nós cedemos, nós entendemos que o Senhor é que escolhe por nós. O Senhor vai, escolhe, meu filho, escolhe. Se você for para lá, presta bastante atenção. Mas Abraão nos ensina que é algo poderoso. Escuta isso. Nunca vá para a mesma direção de quem não tem a direção de Deus. Abrão deixou o caso bem conversado. Eu não quero confusão, mas eu também não quero conversas com você. Eu não quero confusão, mas eu também não quero conversa com quem não quer conversa com Deus. Vira para o seu irmão: você não quer confusão, mas também não quer conversa com quem não quer conversa com Deus. Você não quer confusão, mas você não quer conversa com quem não tem direção de Deus. Você só quer conversa com quem tem direção de Deus. Quem não tem direção de Deus, deixa Deus tratar. Que lá em Gênesis 19 ele vai tratar. Vai. Depois você vai lá em Gênesis 19. Você vai ver o tratamento das escolhas. Você vai ver o tratamento das escolhas. Só de nós olharmos para uma mulher desobediente, você já sabe. Depois fora os filhos. Depois fora as filhas. Depois fora o que a bagunça que aquilo vira. Por quê? Porque Abraão disse logo: se você for para a direita, eu vou para... Não vá para a mesma direção de quem não ouve Deus, de quem não tem relacionamento com Deus, de quem não tem direção de Deus. Não abra mão de viver a direção de Deus. Não abra mão. Por quê? Porque quem não tem direção de Deus vai sempre fazer escolhas erradas. Verso 10. Levantou Ló os olhos e viu que a campina do Jordão era toda bem... Engraçado, que aqui não diz que o Senhor direcionou Ló para lá. Aqui não diz que Ló perguntou para Deus se era para ir para lá. Ló, em momento algum, ele para e diz assim: Senhor, para onde é que o Senhor quer que eu vá? A coisa correu mal aqui. A coisa não está funcionando aqui, Senhor. A coisa não está funcionando como eu imagino que queria funcionar. Houve esse estresse aqui com Abraão agora. O que está acontecendo?
Abrão, está muito estranho, para onde é que o senhor quer que eu vá agora? Não, não, a Bíblia diz que a partir do estresse, a Bíblia diz que ele olha e vê um negócio bonito. E ele fala, é para lá. É para lá porque é bonito. É para lá porque agrada aos olhos. É para lá porque eu achei bonito. É para lá porque é jeitoso. É para lá porque é um espaço que eu sempre sonhei estar. Só que a Bíblia também diz que há caminhos que ao homem parece muito bom, mas que ao fim e ao cabo são caminhos de morte. São caminhos de perdição. São caminhos que vai destruir você, são caminhos que vai destruir. Quando ele olha, ele vê uma campina do Jordão, ele vê uma terra bela, ele vê uma terra fértil, porém ele não se atenta que era perto de... Quando nós não temos direção do céu, nós somos enganados com direções erradas. Tem coisas que parecem boa. Vira para essa pessoa que está do seu lado e fala com ela assim: nem tudo que é bom, nem tudo que é bonito é para você. Fala para ele: pode ser bom, pode ser bonito, mas não é para você. Pergunta para ele assim: faz sentido agora? Aqui Ló está representando um homem carnal. Aqui Ló está representando um homem que não ouve a Deus, um homem que age por impulso, um homem que só age por aquilo que vê. Ele chega no supermercado, ele compra porque ele está vendo. Ele olha para uma mulher e ele fala: essa é minha. Aí casa com a serpente. Ele olha para um carro e compra. Aí compra uma dor de cabeça. Ele olha para uma casa e compra uma dor de cabeça. Ele entra num trabalho, ele não sabe, a intenção dele é trabalhar, eu quero trabalhar, mas ele entra no inferno e ainda pede licença para entrar, porque não tem direção de Deus. E quando nós estamos ocupados dentro do inferno, nós não conseguimos enxergar o céu do outro lado, porque nós estamos ocupados demais, tentando nos livrar das situações do inferno, porque não temos direção de Deus. Nem tudo que é bom para mim. Repare que ele levantou os olhos e viu que a campina do Jordão era toda regada, antes de que o Senhor havia destruído Sodoma e Gomorra. Ela era como o jardim do Senhor, como a terra do Egito na direção de Zoar. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão e partiu para o oriente. Assim apartaram um do outro. Uau! Uau! Presta bastante atenção. A escolha que ele tomou aqui, a escolha que ele tomou aqui, de levar a família dele, de ir para um ambiente tóxico, não foi uma escolha de momento, foi uma escolha que gerou danos recorrentes e permanentes e duradouros, e afetou toda a sua família. Afetou toda a sua família. Existem decisões que nós tomamos hoje, que você acha que não, é uma decisãozinha simples. Aí você não ouve a esposa, você não ouve o marido, você não ouve o filho, você não ouve a filha. Cada filho é de um jeito, cada filho sente de uma forma, cada pessoa reage de uma forma, e você faz uma escolha. Só que a adaptação também é cada um de uma forma. E você estraga gerações e gerações
Porque você agiu sem direção de Deus. Você agiu sem direção de Deus e afeta toda a sua família. Repare algo. Existe aqui uma escada que Ló. Repara que Ló olha. Depois que Ló olha, Ló escolhe. Ló faz uma escolha. Ló olha para onde não devia olhar. Quem lembra de Davi? Davi ainda foi pior. Davi estava onde não devia estar, porque foi omisso em estar onde não deveria estar. Davi precisava estar na guerra, lutando, e decidiu não estar, foi omisso. Aí depois decide estar aonde não deveria estar. Depois decide olhar para onde não deveria olhar. Depois decide escolher ir para onde não deveria ir. Olha a omissão aqui. Olha a omissão aqui na vida de Ló. Ele olha, ele escolhe, e aí ele muda. Presta bastante atenção. Enquanto está no olhar, algo pode ser mudado. A partir do momento que você escolhe, você se compromete. Existem pessoas que estão aqui nessa noite, que o seu olhar está em algumas coisas, mas o Senhor é tão bom com você, mas tão bom, 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 que Ele te trouxe aqui só para te falar: desvia o olhar de lá, porque se você escolher, você vai se comprometer, e se você se comprometer, existe um preço a pagar. E esse preço não tem a ver com você, tem a ver com a sua geração, com a sua geração, com a sua geração, com a sua geração. Isso vai comprometer filhos, isso vai comprometer netos, isso vai comprometer todo mundo. E você está só no período do olhar. Tira o olhar de lá hoje. Tira o olhar de lá hoje. Porque escolhas é que vão definir. Olhar não. Mas tudo começa no olhar. Davi gera morte, Davi gera prostituição, começando num ambiente de omissão. Ele devia estar num lugar e não estava. Ele olha para onde não devia olhar. Você tem estado nos lugares que Deus te pediu para estar? Ou vocês têm estado em outros lugares, vendo outras coisas, escolhendo outras coisas, decidindo sobre outras coisas? Hoje é dia de você voltar. Hoje é dia de você voltar. Mas aqui há uma coisa no texto. Verso 14. Que aqui muda tudo. Aqui muda tudo. Verso 14. Disse o Senhor a Abrão. Deixa eu te contar aqui um segredo. O Senhor só revela para Abrão a promessa dele e da descendência dele depois que lá sai fora. Ei, disse o Senhor a Abrão, depois que Ló se apartou dele. Fala com seu irmão. Fala com seu irmão aí, por favor. Algumas pessoas vão ter que sair. Fala para ele. E a decisão é hoje. Ou você decide, ou sofre as consequências. Preste bastante atenção. Disse o Senhor a Abrão, depois que Ló se apartou dele. Presta bastante atenção numa coisa e num detalhe que eu não posso deixar de falar. Repare que quando Abrão diz para Ló, escolhe para a direita e escolhe para a esquerda, a Bíblia diz que Ló levantou a cabeça, levantou os olhos. Concorda comigo ou não? Está escrito ou não está? Boa.
Bíblia é maravilhosa. Disse o Senhor a Abrão, depois que Ló se apartou dele: levanta agora os teus olhos, e desde o lugar onde estás, para o norte, para o sul, para o oriente e para o ocidente. Ei! Ló levantou os olhos. Quem mandou? Quem mandou? E Abrão? Ei! Quem mandou Ló levantar os olhos? Quem mandou Ló levantar os olhos? Me fala, pelo amor de Deus. Fala com esse irmão aí, pelo amor de Deus. Fala com esse irmão, toca no ombro dele e fala com ele: você está levantando os olhos, quem te mandou? Você está olhando para onde? Quem te mandou? Fala para ele assim: se o Senhor não te mandou, vai dar asneira. Fala para ele: se o Senhor não te mandou, vigia, vaso. Se o Senhor não te mandou, não brinca com os teus olhos, porque ele só se compromete com direções dele. O mesmo termo levantar os olhos existe nas duas realidades. Só que lá Ló fez por conta. Quem não tem altar age por conta própria. Quem tem altar age por direção de Deus. Quem tem altar nessa noite aqui? Meu Deus! Quem tem altar tem direção. Quem não tem altar está perdido. Quem tem altar tem direção. Ló perdido, Abrão sempre com direção. Abrão não muda, Abrão sereno. Abrão sempre não muda. O Senhor é comigo. Pode ir para a direita que eu vou para a esquerda. O Senhor é comigo. Eu tenho direção. A Bíblia diz que os dois eram ricos. A Bíblia diz que os dois tinham gado. A Bíblia diz que os dois tinham ouro, os dois tinham prata. Vira para essa pessoa que está do seu lado. Sabe qual é a diferença minha para você? Não é o que você tem no bolso, mas é a direção que nós temos do céu. Se você tem direção do céu, você está igual a mim. Se você não tem, você está perdido. Pode falar com ele, pode falar com ele. A nossa direção que vem do céu é a diferença. Fala para ele: eu tenho direção do céu. Eu não olho para onde eu quero, eu olho para onde o Senhor me manda olhar. Disse o Senhor para Abraão, depois que Ló se apartou dele. Ai, é como importante nós abrirmos mão, nós não sermos omissos a determinadas companhias. Em Gênesis 12, sai da tua terra, da tua parentela e vai para um lugar que eu vou te mostrar. Exige de Abraão mudança geográfica. Exige de Abraão sair de toda a zona de conforto. Exige de Abraão ter uma atitude de fé. Ah, meu irmão, mudança geográfica, sair da zona de conforto e agir por fé, é só para quem ouve a Deus. É só para quem tem direção de Deus. É só para quem tem direção de Deus. Não é para outra pessoa. Só que a partir daí vem verso 15: toda a terra que vês,
Aí o Senhor vê. Agora os invejosos saíram, os confusos saíram. Aquele que estava arranjando confusão saiu. Olha para ali, meu filho, olha para ali. Olha para ali. Toda a terra que vês, hei de dar a ti. Uai, peraí. Mas a descendência dele nem nasceu ainda. Fala para o seu irmão a decisão que você tomar hoje. Fala para ele a decisão que você tomar hoje. Fala para ele a decisão que você tomar hoje. Já está selado no céu. Que não vai ser só para você. Vai ser toda a sua descendência. Vai ser toda a sua descendência. Vai ser toda a sua descendência. É só você que recebe, é só você que recebe. Celebra o Senhor, celebra o Senhor, celebra o Senhor, celebra o Senhor. Enquanto você celebra, o céu está em festa, a terra está adorando e a sua vida está sendo exaltada. Senhor, obrigado. Vai receber. E eu farei da tua descendência como o pó da terra, de modo que se alguém puder contar o pó da terra, também a sua descendência será contada. Levanta-te, percorre a terra no seu comprimento e na sua largura, pois eu a darei a ti. Ei! Abraão sabia o que estava fazendo. Quem tem direção do céu não negocia pedaços de terra, porque sabe que tem uma herança eterna. Ei! Pode escolher o que você quiser, que eu fico com o resto. Pode escolher o que você quiser, que eu fico com o resto. O lado que você quiser, eu vou para o outro. Sabe por quê? Porque o outro é infinitamente mais. O outro é infinitamente mais do que aquilo que você imaginou, sonhou, pensou. Vira para esse irmão aí, pelo amor de Deus, e fala com ele: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, e nem jamais subiu ao coração humano aquilo que Deus tem preparado para você nessa noite. E se você crê, fica de pé no seu lugar. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram. Levanta, percorre a terra. Começa a fazer assim onde você está. Começa a medir o terreno. Começa a percorrer a terra. Pode percorrer. Vai lá naquele lugar. Vai lá naquele lugar. Existem pessoas que estão conquistando terras agora. Existem pessoas que estão conquistando ambientes agora. Existem pessoas que estão fazendo escolhas agora, que você não tem noção que está acontecendo enquanto você está aqui. Começa a contar. Começa pelos olhos da fé. Abraão, quando fala escolhe direito, escolhe esquerda, Abraão estava agindo por fé. Começa a fazer assim, ó. Começa, levanta. Levanta, percorre a terra no seu comprimento e na sua largura, pois eu te darei a ti. O Senhor está te falando. E a Bíblia termina dizendo no verso 18: não para de marchar, não para de marchar. Não para de medir, não para de medir o comprimento. Começa a demarcar esse lugar. Começa a demarcar esse lugar no mundo espiritual, onde você está. Aonde você está, pelos olhos da fé, você está aqui, mas você já está demarcando a sua casa. Você está aqui, mas você já está demarcando aquela empresa. Você está aqui, mas você já está demarcando aquela escola. Você está aqui, mas você já está demarcando aquela faculdade. Você está aqui, mas você já está demarcando aquele ambiente. Você já está aqui, mas você já está demarcando aquele hospital, aquele presídio, aquele lugar. Demarca esse ambiente. Verso 18: então mudou Abraão as suas tendas e foi habitar nos carvalhais de Manre, que estão junto a Hebrom. Fala para o seu irmão assim:
Quem gosta de altar, quem sabe o que o altar tem, não fica sem altar. Não fica sem altar. Não fica sem altar. A Bíblia diz que ele edificou ali um altar. Edificou ali um altar. Ei! Abraão, mesmo depois de ter a promessa para ele, para a descendência dele, ele não esqueceu do altar. Ele não abriu mão do altar. Ele não esqueceu o altar. Ele não abriu mão do altar, mesmo já tendo a promessa garantida. Nesta noite existem homens e mulheres aqui que não vão abandonar o altar, mesmo com a promessa garantida. Levanta assim a sua mão, levanta assim a sua mão. Fala assim: Senhor, eu tenho certeza que hoje eu decidi, eu fiz escolhas, eu não vou abandonar o altar, eu não vou abandonar a presença, independentemente das circunstâncias. Começa a adorar ao Senhor, começa a adorar ao Senhor, começa a adorar ao Senhor. Começa a estabelecer um altar aí, começa a estabelecer um altar aí, começa a estabelecer um altar aí. Só quem deu tá, só quem deu tá. Temer porque se eu estou guardado por quem nunca perdeu batalhas, seu nome é Jeová Jireh. Irás prover de novo, eu creio em ti. Haja o que houver, venha o que vier, irás prover de novo. Eu creio em ti. Eu não vivo do que vejo, Vivo do que creio, irás prover de novo. Eu creio em ti. Estabelece o altar, não pare, não pare, não pare. se eu estou guardado por quem nunca perdeu batalha. Seu nome é Jeová Jireh. Irás prover de novo, eu creio em ti. Haja o que houver, venha o que vier, irás prover de novo, eu creio em ti. Eu não vivo do que vejo, eu vivo do que creio. Irás prover de novo. Eu creio em ti. A tempestade E o vento forte não vão roubar a minha fé. em ti, meu Deus. A tempestade E o vento forte não vão roubar a minha fé. Em ti, meu Deus. Em ti, meu Deus. Em ti, meu Deus. Temer porque Só a igreja. Só você que tem promessa. eu creio em ti. Eu não vivo do que vejo, vivo do que creio. Irás prover de novo,
e o vento forte não vão roubar a minha fé em ti, meu Deus. a tempestade E o vento forte não vão roubar a minha fé em ti, meu Deus. em ti, meu Deus. Põe assim a mão no seu coração. Põe assim a mão no seu coração. Essa noite foi marcada. Essa noite foi marcada porque o Senhor te ama muito. Essa noite foi marcada porque o Senhor, Ele te ama muito. Mas como eu disse, as nossas escolhas e as nossas decisões, elas influenciam o nosso futuro. E essa noite é noite de decisões. Essa noite é noite de nós tomarmos decisões. Essa noite é noite de nós rompermos com o passado. Aquela pessoa que entrou naquela porta não será a mesma pessoa que vai sair, porque é uma pessoa que não vai ser mais omissa, mas é uma pessoa que vai avançar porque recebeu uma direção de Deus. Quem recebe direção não vive mais omisso. Quem recebe direção tem direção. E quem tem direção dá direção. Quem tem direção assume o controle da direção. Quem tem direção assume decisões. E uma das decisões que nós não podemos deixar de assumir, a primeira delas, é termos a nossa vida completamente comprometida com o Senhor Jesus, entregando ela completamente. E depois de um culto desse, eu não posso deixar você ir embora sem você tomar essa decisão. E a única coisa que você precisa, você não precisa fazer mais nada. A única coisa que você precisa é levantar a sua mão direita e falar assim: eu quero entregar a minha vida ao Senhor Jesus. Eu quero ser direcionado por Ele. Eu hoje reconheço o Senhor como meu único, suficiente Senhor e Salvador. Ou talvez você um dia já disse isso, mas você andou afastado dos caminhos do Senhor e hoje você quer renovar a sua aliança. Hoje você quer sair daqui não como Ló, mas você quer sair daqui como Abraão. É só você levantar a sua mão direita onde você está. Levanta assim, bem alto, bem alto. Bem alto, nós já temos algumas mãos levantadas. Levanta bem alto, eu preciso que você levanta bem alto, porque eu preciso te identificar daqui. Você não vai sair daqui como Ló, você vai sair daqui como Abraão. Você vai tomar decisões aqui hoje que vão repercutir na eternidade. Você vai tomar decisão enquanto você está levantando a sua mão. O Senhor já está enviando anjos lá na sua casa. O Senhor já está enviando anjos lá no seu filho, na sua filha, no seu marido, na sua esposa, nos seus pais. E já está gerando reconciliação, já está gerando perdão, já está gerando transformação, já está gerando direção para a sua casa. Levanta assim a mão bem alto, a sua mão direita, bem alto, bem alto. Você não pode sair daqui hoje sem direção. Você que quer renovar a sua aliança com o Senhor Jesus, levanta bem alto, que eu preciso ver você. Aonde você está? Deus te abençoe, 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 Deus te abençoe. Levante bem alto, por favor. Eu preciso ver você. Não se acanhe, pode levantar bem alto. Não se envergonhe. Levante bem alto. Eu queria te pedir um favor. Eu preciso orar por você. Vem aqui na frente rapidinho, sem nenhum tipo de constrangimento. Vem cá rapidinho, eu preciso orar por você. Eu preciso te orar. Venha, você que levantou a mão, vem. Vem. Santo, Santo pra sempre. Pode vir. Teu nome é o mais alto, teu nome é o maior, teu nome sobre todos.
os tronos e domínios, governos e poderes. Teu nome é sobre todos. Teu nome é o mais alto. Teu nome é o maior. Teu nome é sobre todos. Os tronos e domínios, governos e poderes. Teu nome é sobre todos. E os anjos clamam. Toda a criação exaltado és, santo pra sempre. E o teu povo clama, e o teu povo canta. E se ao Rei dos Reis, Santo, tu sempre serás. Santo, Santo pra sempre. Se ainda houver alguém que queira vir, ainda dá tempo. Não deixe que nenhum tipo de constrangimento. Não se esqueça. Decisões. Ah, pastor, eu vou decidir aqui. Não. Deus quer que você tome esse passo. Deus quer que você saia do campo da omissão. E você ficar aí é um ato de omisso. Assuma, venha aqui à frente. Venha. Pode vir. Isso não é um ato de vergonha. É um ato de atitude que vai mudar histórias. Enquanto você caminha para cá, anjos irão caminhando para sua casa, para sua família, para onde precisa ir. Venha, tome essa atitude. Isso é uma atitude de fé. Esse altar congregacional é um altar onde você se derrama, onde a palavra do Senhor é ministrada e você se submete à palavra do Senhor. Você se submete a Ele. Pode vir, se você quiser ainda pode vir. Não tenha nenhum receio. Não seja omisso àquilo que você precisa tomar a decisão hoje. Pode caminhar que eu espero, pode caminhar que eu espero. Mais 30 segundos, se você quiser vir. Existem pessoas lutando contra você mesmo. Não lute, não seja omisso, venha. Venha tomar essa decisão. Venha dizer: Senhor, hoje eu quero mudar a minha história. Hoje eu quero mudar a minha vida. Hoje eu realmente quero assumir um posicionamento com o Senhor. Eu não vou sair daqui como Ló, eu vou sair daqui como Abraão. Eu vou sair daqui como Abraão. Eu vou sair daqui decidindo. Senhor, nessa noite, Pai, eu quero apresentar cada um dos meus irmãos aqui, que ouviu a Tua palavra, que entendeu a Tua palavra e que não abriu mão da Tua palavra. Que o Senhor possa, meu Deus, olhar para cada um deles, olhar para cada decisão, olhar para cada intenção e olhar para cada realidade. Hoje, meu Deus, eles compreenderam que não irão sair daqui mais omissos, não irão sair mais, Pai, tomando o lugar em que não decidem ou que escolhem de maneira que não estão autorizados pelo Senhor, Pai. Hoje, meu Deus, os seus olhares só irão olhar para onde o Senhor enviar. Hoje os seus pés só irão caminhar para onde o Senhor direcionar. Hoje as suas palavras só irão sair palavras em que o Senhor direcionar. Nenhuma decisão, nenhum passo, nenhum olhar, nenhum pensamento serão mais de qualquer forma moldados pela emoção, moldados pela economia ou moldados pela circunstância. Está nascendo aqui, Pai, um exército. Está nascendo aqui homens e mulheres que vão caminhar por fé, não pelo que vê. Vão caminhar por fé, não pelas circunstâncias. Vão caminhar realmente acreditando, Pai, que o Senhor tem tudo aquilo que eles precisam e necessitam, Pai.
Nós oramos, Pai, abençoando a vida de cada um deles, em nome de Jesus. Olha para mim aqui. Vocês precisam fazer aqui uma oração comigo rapidinho. Preste bastante atenção. Em voz alta, essa decisão é maravilhosa. Parabéns. Parabéns por essa decisão maravilhosa. Repita comigo bem alto assim, toda a igreja vai repetir. Senhor Jesus, nesta noite, eu ouvi a Tua palavra. E a Tua palavra mudou a minha vida. Mudará a minha história. Mudará a minha forma de caminhar. Mudará a minha forma de olhar. Mudará a minha forma de falar. Mudará a minha forma de pensar. Eu hoje reconheço que andei por um caminho que não agradava ao Senhor. Por isso hoje eu peço perdão e o reconheço como meu único, suficiente Senhor e Salvador. Escreve o meu nome no livro da vida, porque eu quero viver eternamente com o Senhor Jesus. Amém? Olha para mim aqui. A Bíblia diz que neste momento há uma festa no céu. E se há uma festa no céu, tem que ter festa na terra também. Nós estamos muito felizes. E nós não podemos caminhar sozinhos. Nós precisamos caminhar acompanhados. E bem acompanhados. Olhando para o mesmo lugar, olhando para a mesma direção e seguindo o mesmo Senhor. Tá bem? Então eu vou contar até 3. E no 3 vocês vão olhar para trás que eu quero apresentar alguém para vocês. Pode ser assim? Combinado? Não pode olhar antes, hein? Ok? Não pode fazer batota. Tá bom? Tem festa aqui ou não tem festa? Tem festa ou não tem festa? Um, 2, 3. Somos Bem-vindo ao novo! se bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo compromisso, o grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão. Canta isso para o seu irmão, canta isso para o seu irmão. Canta para ele, canta para ele. Querido irmão, eu preciso de ti, querido irmão. Precioso és para mim, querido irmão. Vamos celebrar Jesus! Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! Quem está feliz aí com Jesus? Um minutinho, nós já vamos terminar. Mas nós vamos entregar agora rapidamente. Fica de pé rapidinho. Nós já vamos terminar o culto. Eu só preciso entregar aqui os certificados para alguns casais que encerraram o curso de noivos. Então eu quero chamá-los aqui à frente, os professores. Isso. Vem cá os professores, os pastores também. Vem pastor. Vem cá. Cá os pastores também. Vira o certificado assim para frente. Olha que coisa maravilhosa, gente. Meu Deus do céu. Olha, há 3 coisas que o pastor gosta de fazer. O que é? Vocês falam na ordem certa, hein, gente? Olha aí, ó. Esses casais, né, fizeram o curso, né? Você que não sabe, nós temos um ministério que é o Ministério Gerações. Cadê o microfone? Pega ele para mim. Nós temos um ministério que é o Ministério Gerações, né? Como é que foi fazer o curso? Muito bom, incrível. Sim, aprendi muito. E o que você aprendeu lá? E sobre a importância do homem no casamento, na família, como ser um pai, um irmão, um filho, um tio. E a mulher também é importante, né? Principalmente. Você está falando só do homem, você tem que falar da mulher também, pá. Claro.
Isso mesmo. O que você aprendeu no curso de noivo? Foi muito gratificante. Aceitei Jesus no final do curso. Entregou a vida para Jesus hoje. Olha que coisa linda, gente. Olha que coisa maravilhosa. Veio fazer o curso, tal, no final, pau. Entregou, próximo batismo, né? Já não é domingo que vem porque não deu tempo, mas no próximo já vai, meu filho. Não há hipótese. Você é esperto, hein? Mulher sabe, hein? Muito. Bebê. É isso aí, ó. Tem um casal aqui que já está casado já. Faltou a última aula, foi repor hoje, já casado. Mas ele falou comigo, pastor, eu faltei porque estava na lua de mel, está justificado. Até eu faltava. Amém, amém. Que coisa linda, né, gente? Pastor Mateus, ora por esses casais aí, abençoa a vida deles. Tá sem voz? Então, pastor Joel, bora, representa aí o voz aí, o voz. Tá sem voz, representa aí, ora por eles aí. Vamos orar, estenda as mãos aqui, meus irmãos, vamos orar para esses casais maravilhosos, que eles vão convidar a gente para o casamento. Glória a Deus. Senhor, nós queremos te glorificar. Amém. Senhor, por esse tempo que nós passamos ali, Jesus, aprendendo da tua palavra, como construir uma família no altar do Senhor. Que o Senhor continue abençoando a vida de cada casal, as escolhas, as decisões, Senhor, que eles possam sempre, Deus, olhar para o Senhor, seguir, Senhor, aquilo que o Senhor tem direcionado para eles, através da tua palavra. Obrigada, Senhor, pela vida dos teus filhos, pela conversão, Deus, do teu servo ali conosco. Muito obrigada. E eu quero pedir ao Senhor, que o Senhor venha fortalecer a vida dos teus servos, e que eles possam, Senhor, constituir famílias firmadas na rocha que é o Senhor. Pai, eu quero te agradecer pela vida de cada professor, de cada coordenador, que o Senhor continua, Senhor, abençoando e recompensando os teus filhos, por tudo que eles têm feito na tua obra com tanto amor. Deus, nós queremos te glorificar, te bendizer, e desde já, Pai, agradecer ao Senhor, porque nós sabemos que o Senhor fará infinitamente mais na vida desses casais, para honra e glória do nome do Senhor. Em nome de Jesus nós te agradecemos. Amém. Glória a Deus, que coisa boa, gente. Vamos tirar aqui uma foto bonita aqui, ó, para guardar de lembrança. Ó, o que Deus uniu, o homem não pode separar não, viu? Vamos tirar aqui uma foto bonita aqui, ó. Cadê o fotógrafo? Ó, tá lá no meio, ó lá, ó. É rapidinho, vamos lá. Isso. 1, 2, 3. Coisa linda. Já está? Bênção demais. Deus abençoe vocês, viu, gente? E agora nós vamos entregar, 2 minutos, nós já vamos acabar. Nós vamos entregar os certificados para os pais e crianças que participaram de um curso que foi durante 9 semanas, do Educar e Proteger. Então quero chamar todos aqui, por favor. Tem que ser bem rapidinho, os pais e os alunos, as crianças, os professores também. Tem que ser bem rapidinho, isso. Fica aqui que eu quero te explicar esse curso. É muito interessante. Pode vir, pode vir. Fica de pé, igreja, fica de pé. Agarra esse irmão aí para ele não sair, para ele não ir embora. Dá a mão para ele não ir embora. Isso, sobe. Olha só para você ver que time maravilhoso, gente. Olha que time maravilhoso. E que coisa boa, hein, gente? Que coisa maravilhosa. Tem que chegar mais um pouquinho, mais. Pode vir mais para cá, aqui, ó. Isso. É um curso, esse curso, presta bastante atenção, é o curso do Ministério Educar e Proteger. É uma oficina, brincando, né? Ou seja, eles brincando, eles aprenderam a se proteger. Nós temos vivido realidades nesse mundo, crianças abusadas, lidando com abusadores. Já viu o que é você entregar o seu filho numa escola e ele passar 8 horas do dia lá e você não sabe quem é que lida com seu filho? Num ATL, nós temos que ensinar eles a aprender, a identificar e a contar para você, a conversar com você, desenvolver diálogos.
E nessa oficina, nós ensinamos para eles o que é certo, o que é errado, o que pode, o que não pode, o que pessoas seguras, o que é uma pessoa segura, o que não é pessoa. Nós temos psicólogos nessa equipe, nós temos pedagogos, nós temos pessoas de várias áreas para poder o que ajudar e para poder ensinar. Né? Eu queria ver aqui, Unidunite Salame Mingue. Pode ser você. Vou dar microfone para a mulher, não, se ela é doida, senão ela nunca mais sai daqui. Eu seguro. Em pouquíssimas palavras, o que foi esse curso para você e para sua família? Esse curso, quando eu me inscrevi, eu nem sabia do que é que se tratava, mas o Senhor preparou e, mesmo sendo pais zelosos, tem coisas que a gente não faz ideia dos perigos que estão ao redor dos nossos filhos. Então, eu convido vocês, pais que têm filhos nessa faixa etária, 9 a 12 anos, façam, aprendam, porque quanto mais informações nós temos, mais conexão nós criamos com nossos filhos e protegemos eles. Unidunite Salame Mingue, o sorvete colorido foi para você. O que foi esse curso para você? Em 2 palavras, uma palavra. Aprendizado e confiança. Aprendizado e confiança. E para você? Para mim foi uma aula que nunca tive na vida, que foi muito bonito para mim. Aos perigos que estão ao meu redor, eu posso me proteger agora e sempre estarei seguro ao lado do Senhor. O curso para mim foi muito bom. Aprendi coisas que eu ainda não tinha aprendido e cada vez mais eu fui aprendendo que eu não tinha aprendido. E aí você foi aprendendo. Para mim foi muito bom. A gente aprende, né? E para você, como é que foi o curso? Foi bom? Aprendeu muito? Muito bem. Gente, é maravilhoso, né, esse curso. Qual de vocês podem explicar melhor o curso em 2 ou 3 palavras, muito rápida? Não pode falar muito, senão o povo já bate. sabe, né, gente? Fala bem rapidinho ali, por favor. Explica rapidinho, já ora por eles, abençoa a vida deles, já encerra o culto, já abençoa todo mundo. Glória a Deus. Esse curso, como diz o nome, brincando nos fortalecemos para enfrentar situações difíceis. São oficinas que, através de métodos lúdicos, a gente vai ensinar a criança sobre o corpo e principalmente fatores de proteção. Como que elas podem se defender e de que elas precisam se defender e o que é importante para elas. E não só as crianças participam do culto, os pais, todos que estão aqui, eles também passam por palestras a cada oficina, onde eles aprendem a dar continuidade àquilo que as crianças aprenderam. Então é um curso muito importante que vai ensinar você, pai, você, mãe, e também as crianças a se autoprotegerem e a se prevenir do abuso, da violência sexual, da violência emocional, física, todo tipo de violência que a criança possa ter o risco de passar, é o que nós ensinamos nessa oficina, tá? E se você não fez, a próxima, faça, participe, porque é muito importante. Amém? Pai, obrigado, Senhor, pela vida de cada pai, pela vida de cada criança. Obrigado por esse tempo que nós tivemos, ó Pai, Ebenezer, até aqui teve o Senhor conosco, ó Pai. Eu peço que a Tua bênção, Pai, seja sobre a vida de cada um deles. Nós oramos, ó Pai, para que cada conhecimento que foi plantado, ó Pai, tanto no coração dos pais, quanto no coração dos filhos, venha frutificar, o Senhor venha regar todos os dias, ó Pai, que seja uma chave que foi virada, ó Pai, mas que eles, os pais, não se conformem com aquilo que eles receberam de conhecimento, mas que eles continuem, ó Pai, buscando cada dia mais se capacitar para, com excelência, ó Pai, cumprir a missão de cuidar da herança que o Senhor confiou a eles, ó Pai, para que quando eles se apresentarem diante do Senhor, eles sejam aprovados por Ti, ó Pai. É isso que nós te pedimos, Pai, e te agradecemos pelo compromisso
que esses pais tiveram de estar conosco 8 semanas, 8 domingos, ó Pai, onde eles abriram mão de outras coisas, por entenderem que os filhos dele são prioridades, é importância para o Senhor e para a vida deles, em nome de Jesus. Pai, nós te agradecemos porque nós cremos que grandes coisas o Senhor fez no nosso meio nesse culto, que a tua palavra, ó Pai, venha ser regada pelo teu Espírito Santo. Que nós venhamos sair daqui, ó Pai, cheio, Senhor, da convicção de que o Senhor é que nos direciona, o Senhor é que governa as nossas vidas e que a escolha feita debaixo de uma palavra do Senhor, ela vai gerar bênção, ó Pai, não só para nós, mas para toda a nossa geração, ó Pai. É isso que eu te peço, abençoa, ó Pai, cada um dos teus filhos, nos leva para as nossas casas debaixo da tua poderosa mão, na tua paz que excede todo entendimento. E nós já te entregamos, ó Pai, a nossa semana e declaramos que será uma semana extraordinária, cheia do favor, da graça e da bondade do Senhor em tudo que nós colocarmos as mãos nessa semana, em nome de Jesus. Se você crê, diga um amém, aplauda o Senhor. Aleluia. E você que está em casa, que o Senhor possa te abençoar rica e poderosamente. E da próxima vez nós te esperamos aqui conosco. Que a sua semana seja extraordinária, no nome de Jesus.